Existe algo que a maioria dos cristãos nunca percebeu. Algo que está acontecendo dentro de você agora mesmo, nesse exato momento enquanto você respira, enquanto você ouve essas palavras. Existe uma presença que habita em você desde o dia em que você entregou a sua vida a Cristo. Uma presença que não é força impessoal, não é energia cósmica, não é sentimento religioso. É uma pessoa com emoções reais, com sensibilidades reais, com a capacidade de ser alegrado e com a capacidade de ser entristecido. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso uma frase que deveria parar tudo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Repara na palavra. Não é não limite o Espírito, não é não ignore o Espírito, é não entristeçais. O Espírito Santo pode ser entristecido. Ele sente, ele percebe, ele responde ao que acontece dentro de você, nas suas escolhas, nas suas palavras, nos seus pensamentos, na maneira como você trata o seu espaço dentro da sua vida. E aqui está a realidade que precisa ser dita com honestidade total. Muitos cristãos vivem anos, décadas inteiras, com o Espírito Santo entristecido dentro deles, sem perceber. Eles oram, mas é uma oração mecânica, sem intimidade real. Eles leem a Bíblia, mas é uma leitura sem comunhão, sem escuta, sem conversa. Eles vão à igreja, cantam, aplaudem, levantam as mãos e voltam para casa exatamente iguais, porque a presença que estava no culto ficou do lado de fora da porta da sua vida real, da sua vida segunda a sexta, da vida que acontece quando ninguém está olhando. E o resultado disso não é neutro. O resultado é aquela secura espiritual que você talvez esteja sentindo agora mesmo. Aquela sensação de que Deus parece longe. Aquela oração que parece não sair do teto. Aquela Bíblia que abre, mas não fala mais. Aquele louvor que entra pelos ouvidos, mas não toca mais o coração. Você não perdeu a salvação, mas perdeu algo que vale mais do que qualquer experiência religiosa. Perdeu a intimidade com o Espírito Santo. Isaías ouviu de Deus uma das frases mais reveladoras de toda a Escritura. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, próximo na forma, distante no coração. É possível fazer tudo certo por fora e estar completamente seco por dentro. E o Espírito Santo que habita no seu interior sente cada centímetro dessa distância. Mas eu vim te dizer hoje que isso pode mudar, que existe um caminho de volta para a intimidade real com o Espírito de Deus, que existe uma vida onde a sua presença não é algo que você busca desesperadamente nos momentos de crise, mas algo que você carrega como realidade cotidiana, como o ar que você respira, como a luz que clareia cada decisão, cada palavra, cada passo da sua vida. Antes de continuar, escreve nos comentários agora a frase: Espírito Santo, eu quero te alegrar em tudo. Deixa o seu like, porque esse ensinamento precisa alcançar quem está nessa secura sem saber o que fazer. E se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir pode ser o momento de virada que você estava esperando sem saber que estava esperando. A primeira coisa que você precisa entender para alegrar o Espírito Santo é que ele não é um hóspede ocasional na sua vida. Ele é o morador permanente do seu interior. E a maneira como você trata a casa determina completamente a qualidade da comunhão que você experimenta com ele. Paulo escreveu aos Coríntios com uma pergunta que deveria mudar para sempre a maneira como você pensa sobre o seu próprio corpo e sobre a sua vida cotidiana. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Templo, não hotel, não sala de reunião que você usa de vez em quando. Templo, o lugar onde Deus habita de forma permanente, contínua, presente. No Velho Testamento, o Templo de Salomão era tratado com uma reverência que beirava o absoluto. Cada detalhe da construção foi cuidado com precisão sobrenatural. Cada medida ditada por Deus,
cada material escolhido com atenção meticulosa. Nenhuma coisa impura entrava naquele espaço. Nenhuma distração profana tinha lugar naquelas paredes, porque todos sabiam que ali habitava a presença de Deus. E a presença de Deus exige um espaço que reflita quem Ele é. Agora esse templo é você, é o seu coração, é a sua mente, é o seu corpo, é a sua vida inteira. E o Espírito Santo habita nesse templo com a mesma realidade com que habitava naquele lugar sagrado em Jerusalém. A pergunta que precisa te sacudir por dentro é: como você está cuidando desse templo? O que você tem deixado entrar nele? Quais pensamentos você tem alimentado nessas paredes? Quais conteúdos você tem deixado penetrar no espaço que pertence à presença de Deus? Porque o Espírito Santo não vai embora quando você peca, quando você falha, quando você cede a uma tentação. Ele é o Espírito de Deus e a palavra diz que Ele nunca te abandonará. Mas existe uma diferença enorme entre a presença do Espírito Santo e a comunhão com o Espírito Santo. Ele pode estar em você sem que você esteja com Ele. Ele pode habitar no seu interior enquanto você ignora completamente a sua voz, a sua convicção no seu direcionamento. E é exatamente isso que entristece o Espírito. Não é só o pecado flagrante, não é só a queda moral dramática, é a negligência cotidiana. É o dia que começa sem nem lembrar que Ele está lá. É a decisão tomada sem consultar a sua voz. É a conversa conduzida sem cuidado com o que Ele sente sobre as palavras que estão saindo da sua boca. É a mente que se alimenta de horas de conteúdo vazio, enquanto a palavra de Deus fica fechada na mesa. Alegrar o Espírito Santo começa com uma mudança de consciência, com a decisão de viver ciente, a cada momento de que Ele está presente. Não como um policial monitorando os seus erros, mas como um pai amoroso, como um companheiro fiel, como um conselheiro sábio que está com você em cada sala que você entra, em cada conversa que você tem, em cada pensamento que você alimenta. Na prática, isso significa cultivar o que os mestres espirituais chamavam de prática da presença. Significa que ao longo do dia, não apenas de manhã no devocional, você retorna conscientemente à realidade de que o Espírito Santo está em você e com você. Uma pausa antes de responder uma mensagem difícil, perguntando internamente: Espírito Santo, como o Senhor responderia a isso? Um momento de silêncio antes de tomar uma decisão, abrindo o coração para a sua voz. Uma consciência, ao entrar num ambiente, de que você está levando a presença de Deus para dentro daquele lugar. Isso transforma tudo. Transforma a maneira como você trabalha, como você fala, como você reage, como você ama. Porque você para de viver no piloto automático da carne e começa a viver na consciência ativa do Espírito que habita em você. A segunda coisa que alegra profundamente o Espírito Santo é a obediência imediata à sua voz, mesmo quando ela contraria tudo que a sua lógica humana está dizendo. Esse ponto é mais profundo do que parece. Então preciso que você fique comigo com atenção total agora. O Espírito Santo fala. Ele não é silencioso. Ele não está ausente. A Bíblia o chama de Consolador, de Guia, de Espírito da Verdade que vos guiará em toda a verdade. Jesus disse sobre ele: Ele não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele fala, Ele guia, Ele anuncia, Ele direciona. A questão não é se Ele está falando, a questão é se você está ouvindo, e mais do que ouvindo, se você está obedecendo quando ouve. Atos capítulo 8 registra um momento que me fascina toda vez que eu leio. Filipe estava num avivamento poderoso em Samaria, multidões se convertendo, milagres acontecendo, a cidade toda sendo transformada pela pregação do Evangelho. E no meio disso tudo, o Espírito Santo fala para Filipe com um direcionamento que humanamente não fazia sentido nenhum. Levanta-te e vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este é deserto. Sai do avivamento
vai para um caminho deserto, sem explicação adicional, sem o destino final revelado. Apenas vai. E a Bíblia diz que Filipe se levantou e foi. Imediatamente, sem questionar, sem negociar, sem pedir mais detalhes antes de se mover. E quando ele chegou lá, estava um etíope de grande autoridade, lendo o livro de Isaías sem entender. E Filipe o evangelizou, e aquele homem se converteu e foi batizado ali mesmo à beira do caminho. E a tradição histórica diz que aquele homem levou o evangelho para a Etiópia inteira. O que teria acontecido se Filipe tivesse dito: Espírito Santo, mas estou aqui num avivamento. As pessoas estão sendo salvas. Faz mais sentido eu ficar. A história de toda uma nação teria sido diferente, mas Filipe obedeceu imediatamente. E a obediência imediata é o que abre o canal pelo qual o Espírito Santo opera de uma forma extraordinária, porque o Espírito Santo não é apenas um conselheiro que você consulta e então decide se segue ou não. Ele é o Senhor. E alegrar o Senhor significa tratá-lo como Senhor de fato, não apenas no título, mas na prática cotidiana, seguindo quando Ele diz para ir, parando quando Ele diz para esperar, falando quando Ele diz para falar e ficando em silêncio quando Ele diz para não dizer nada. E aqui está algo que precisa ser dito com toda a clareza. A voz do Espírito Santo raramente chega com o peso dramático que a gente imagina. Ela não é sempre um trovão do céu, não é sempre uma visão espetacular, não é sempre uma experiência sobrenatural inconfundível. Na maioria das vezes, ele fala como aquela voz mansa e delicada que veio para Elias na caverna. Uma impressão, uma convicção suave, uma certeza interior que não tem a intensidade do grito, mas tem a firmeza do rochedo. E é exatamente aí que a maioria das pessoas falha. Porque quando a voz é suave, a carne fala mais alto. A razão humana atropela. O medo do que os outros vão pensar silencia. E a voz do Espírito gentil e não forçada é ignorada. E quando isso acontece repetidamente, a sensibilidade espiritual vai embotando. A voz não some, mas a sua capacidade de ouvi-la vai diminuindo, porque você foi treinando o seu interior a não responder ao que ele diz. Obedecer imediatamente às pequenas impressões do Espírito Santo é o treino espiritual que te capacita para as grandes obediências. Quando ele imprime no seu coração que você deve ligar para alguém que está passando por dificuldade, ligue agora. Quando ele te toca com a convicção de pedir desculpas para alguém que você magoou, faça isso hoje. Quando ele te direciona a dar algo, dar sem calcular, sem segurar, sem adiar. Cada obediência imediata é um passo de intimidade com o Espírito Santo. Cada obediência adiada é um passo de afastamento. A terceira coisa que alegra o Espírito Santo é o louvor genuíno que nasce do coração, não da obrigação religiosa, não da performance de palco, mas do reconhecimento profundo e pessoal de quem Deus é na sua vida. João capítulo 4 registra uma conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana à beira de um poço, e nessa conversa ele revelou algo sobre a natureza do verdadeiro louvor que a maioria dos cristãos ainda não assimilou completamente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem assim. O Pai procura. Deus está ativamente procurando adoradores genuínos, não cantores talentosos, não performances impecáveis, adoradores, pessoas cujo louvor nasce de um lugar real, profundo, verdadeiro no interior. E a expressão em espírito e em verdade carrega as duas dimensões que precisam estar presentes para que o louvor seja genuíno e alegre o coração do Espírito Santo. Em espírito, não é apenas intelectual, não é apenas vocal, não é apenas emocional de superfície, mas nasce do lugar mais profundo do seu ser, do ponto de encontro entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Em verdade, não é performance, não é aparência, não é o que você acha que Deus quer ouvir, mas é a expressão honesta e real do que está no seu coração.
O Salmo 22:3 diz que Deus habita nos louvores do seu povo. A palavra habita em hebraico, e a chave carrega o sentido de sentar, de se estabelecer, de fazer morada. Quando o louvor genuíno sobe, Deus se senta nele. Ele se estabelece naquele espaço. A presença do Espírito Santo aumenta de intensidade, de profundidade, de realidade tangível, no ambiente onde o louvor verdadeiro está acontecendo. Josafá enfrentou um exército tão numeroso e tão poderoso que a derrota parecia matemática. 3 nações unidas marchando contra Judá. E a estratégia que Deus deu para Josafá foi uma das mais desconcertantes de toda a Bíblia. Ponha os cantores na frente do exército, não os guerreiros, não os mais fortes, os adoradores. E quando eles começaram a cantar e a louvar a Deus, a Bíblia diz que o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos, e eles se destruíram uns aos outros. Quando Judá chegou ao campo de batalha, não havia um único inimigo de pé, apenas cadáveres e despojos que levaram 3 dias para recolher. O louvor não foi apenas expressão emocional de fé, foi uma arma de guerra espiritual, que criou o ambiente para que Deus se movesse de uma maneira que nenhuma estratégia militar poderia produzir. E isso é o que acontece quando o louvor genuíno sobe da sua vida. Não apenas em culto de domingo, mas nas manhãs difíceis, quando você louva antes de ver a resposta. Nas noites de angústia, quando você louva em vez de entrar em desespero. Nas situações impossíveis, quando você levanta a voz e declara quem Deus é, não porque as circunstâncias comprovam isso, mas porque a fé afirma isso. O louvor genuíno transforma o ambiente espiritual ao seu redor. Ele convida a presença do Espírito Santo a se manifestar com uma intensidade que a oração de pedido sozinha não produz. Ele quebra correntes que argumentos não quebram. Ele abre portas que esforço humano não abre. E, acima de tudo, ele alegra profundamente o coração de Deus, que está sempre procurando adoradores verdadeiros que o honrem não pelo que ele faz, mas por quem ele é. A quarta coisa que alegra o Espírito Santo, e talvez a que mais surpreende as pessoas quando ouvem, é a sua integridade nos pequenos momentos que ninguém vê. Isso vai fundo, então abre o coração. O Espírito Santo vê tudo. Não de uma forma intimidadora, de um fiscal celestial esperando você errar, mas de um Pai presente que está com você em cada momento, em cada escolha, em cada pensamento que você pensa quando está sozinho. E a integridade que o alegra não é a integridade de palco, aquela que você mostra quando tem audiência. É a integridade de quarto, de escritório fechado, de momento em que ninguém está olhando, e você ainda assim escolhe o que é certo. Davi foi descrito por Deus como um homem segundo o seu próprio coração. Essa é a afirmação mais extraordinária que Deus fez sobre qualquer ser humano na Bíblia. Não foi dita sobre Moisés, não foi dita sobre Abraão, não foi dita sobre Salomão. Foi dita sobre Davi. E o que tornava Davi um homem segundo o coração de Deus não era a ausência de pecado, porque Davi pecou gravemente. Era a qualidade do seu coração diante de Deus nos momentos em que ninguém estava olhando. Quando Davi estava sozinho no campo, cuidando das ovelhas do pai, sem audiência, sem aplausos, sem reconhecimento humano, ele adorava. A Bíblia registra que ele tocava harpa e cantava para Deus naquele campo vazio. Ele lutou e matou um leão e um urso para proteger as ovelhas que não eram suas, sem ninguém para testemunhar a coragem. Quando Saul, que queria matá-lo, estava vulnerável numa caverna, e Davi poderia facilmente tê-lo eliminado. Ele recusou, não porque alguém fosse ver, mas porque o seu interior não conseguia levantar a mão contra o ungido de Deus. A integridade privada de Davi era o espelho da qualidade da sua relação com o Espírito de Deus. E o Espírito que habitava nele reconhecia e respondia a essa consistência entre o que Davi era em público e o que era na intimidade. Colossenses 3:23 diz: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Tudo.
Não apenas o que você faz no altar. Não apenas o que você faz quando tem audiência espiritual. Tudo. O trabalho que você faz quando o chefe não está olhando. As palavras que você escolhe quando ninguém vai repetir. A maneira como você trata as pessoas que não têm como te devolver o favor. A honestidade que você pratica quando mentir não teria nenhuma consequência visível. Cada escolha de integridade nos pequenos momentos é uma declaração ao Espírito Santo de que você o reconhece como testemunha de cada canto da sua vida. E essa declaração, repetida dia após dia nos pequenos momentos, constrói uma intimidade com o Espírito Santo que nenhuma quantidade de cultos especiais, de retiros espirituais, de experiências emocionais consegue substituir. Porque intimidade real não se constrói nos momentos extraordinários. Ela se constrói nos momentos ordinários que você escolhe tratar com extraordinária honestidade diante daquele que vê tudo. E a quinta coisa que alegra o Espírito Santo, aquela que é o coroamento de tudo que veio antes, é o amor ativo e concreto ao próximo, especialmente ao próximo difícil, especialmente aquele de quem você não recebe nada em troca. 1 João 4,12 diz algo que deveria nos parar completamente. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. Ninguém jamais viu a Deus. Mas quando você ama o próximo, de forma real e concreta, o amor de Deus em você é perfeito, é completo, é manifestado no mundo visível através de você. Você se torna o lugar onde o amor de Deus se torna visível, para quem não pode ver Deus diretamente. E quando isso acontece, o Espírito Santo, que é o Espírito do amor, se alegra com uma profundidade que vai além do que qualquer experiência de culto produz. Porque amor ao próximo não é apenas fruto do Espírito. É o ambiente onde o Espírito se manifesta com mais plenitude e mais alegria. Jesus deixou isso absolutissimamente claro. Em Mateus 25 ele descreveu o julgamento final. E o critério que ele usou não foi quantas vezes as pessoas foram à igreja, não foi quantos milagres testemunharam, não foi quantas experiências espirituais tiveram. Foi, tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e cobristes-me. Adoeci e visitastes-me. Estava na prisão e viestes a mim. E quando os justos perguntaram quando haviam feito essas coisas, ele respondeu com a frase mais poderosa de todo o capítulo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus irmãos, os mais pequeninos a mim o fizestes. Quando você serve ao menor, ao mais vulnerável, ao mais invisível, você está servindo ao próprio Jesus. E o Espírito Santo que habita em você reconhece isso com uma alegria que se manifesta como presença aumentada, como comunhão aprofundada, como intimidade que cresce naturalmente, como fruto de um coração que aprendeu a amar como Deus ama. Isso é prático, é concreto. É o vizinho que está sozinho e que você poderia visitar. É o colega de trabalho que está passando por dificuldade e que você poderia ajudar de uma maneira específica. É a pessoa na fila que está com pressa e a quem você poderia ceder o lugar com um sorriso genuíno. É o familiar difícil, aquele que testa toda a sua paciência, para quem você poderia escolher uma palavra de graça em vez de uma de reação. Cada ato de amor concreto, dado sem expectativa de retorno, dado especialmente quando custa algo, é um momento em que o Espírito Santo dentro de você se alegra. É um momento em que o amor de Deus se torna visível no mundo através da sua vida. Que é um momento que aprofunda a intimidade entre você e o Espírito que habita em você, porque você está vivendo de dentro para fora aquilo que ele veio produzir em você. Viver em intimidade com o Espírito Santo não é um estado espiritual reservado para os super-ungidos, para os que têm experiências extraordinárias, para os que já chegaram num nível de santidade que parece inalcançável. É o destino normal de todo filho de Deus que decide,
dia após dia, em cada escolha pequena e grande, alegrar a presença que habita nele. É uma vida construída num conjunto de decisões cotidianas, de consciência constante da sua presença, de obediência imediata à sua voz, de louvor genuíno que nasce do coração, de integridade nos momentos que ninguém vê e de amor concreto dado ao próximo, como expressão visível de um amor invisível que vive em você. E quando você vive assim, a secura vai embora. O silêncio vai embora. A sensação de que Deus está longe vai embora. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Porque o Espírito que habita em você encontrou um coração que decidiu ser sua morada com alegria, não apenas com obrigação, não apenas com forma, mas com a realidade profunda de quem entendeu que a maior riqueza que existe nesta terra é viver em comunhão com o Deus que escolheu habitar em você. Espírito Santo, eu oro agora por essa pessoa que chegou até aqui. Que tu sejas reconhecido por ela em cada momento do dia. Que a tua voz seja ouvida e obedecida. Que o teu espaço dentro dela seja tratado com a reverência e o amor que tu mereces. E que a comunhão que se inicia ou que se renova hoje seja cada dia mais profunda, mais real, mais cheia da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Escreve nos comentários: Espírito Santo, eu quero te alegrar em tudo. Deixa o seu like, compartilha com alguém que está sentindo essa secura espiritual e se inscreve no canal para continuar essa jornada de intimidade com Deus.